Cyber Lab, receber tantas pessoas queridas, especialistas, professores, acadêmicos, setor privado, governo, interessados num tema que nos une, cibersegurança. O dia de hoje é um dia muito especial. Nós vamos ter a honra de debater, com base em um documento recém-publicado pelo Fórum Econômico Mundial, as características, os protocolos, as carências, as demandas e as oportunidades, em especial, no que tange àquele que é talvez o elo-chave nessa corrente de segurança da sociedade global, que é o fator humano. A capacitação das pessoas, a gestão do talento em cibersegurança nas organizações, e é um evento que nós desejamos, até com certo grau de informalidade, porém bastante objetividade no assunto, reunir pontos de vistas diferentes, né, de pontos de perspectivas diferentes, através do background, da experiência e também do papel desempenhado por algumas pessoas muito especiais. Eu gostaria, então, nesse protocolo informal, iniciar convidando os painelistas que vão compor, então, a sessão de debate, de discussões que teremos. E, nesse sentido, já de antemão, alertar que nós teremos também perguntas aqui da plateia, casa cheia aqui na Finatec, na Universidade de Brasília, e também teremos as perguntas online vindas, tanto do YouTube quanto de nossa comunidade, que se lança nesse momento a Cyber Legion, uma legião de pessoas bem intencionadas no sentido de trazer resiliência cibernética para o Brasil e, obviamente, para todos aqueles nossos interlocutores, mundo afora, né, parceiros, aliados, no combate a essa chamada também pandemia que assola pessoas físicas e jurídicas mundo afora. Para compor o nosso painel, gostaria de convidar, seguindo a sequência do nosso convite que foi feito, nossa brigadeiro, major brigadeiro, Carla Lírio Martins. Primeira, por favor, brigadeiro. A primeira mulher a alcançar o generalato na Força Aérea do Brasil. Muito nos honra a sua presença, brigadeiro. Gostaria também de convidar nossa querida doutora Glória Guimarães. Doutora Glória, que hoje... Doutora Glória, que tem uma experiência riquíssima no campo não só da cibersegurança, mas eu diria que o nosso país deve muito ao trabalho, à liderança dela, por uma série de implementações de transformação digital que o nosso país foi, inclusive, referência mundial em vários dos temas. Doutora Glória, eu diria, faço um parêntese aqui, até como fornecedor que fui dela, uma pessoa que cobra ali na jugular, mas a doutora Glória passou por funções extremamente relevantes, citando duas delas, a direção do Banco do Brasil, na área de tecnologia da informação, e a presidência do SERPRO, que é a grande casa, né, de todos os brasileiros para o nosso imposto de renda e uma série de outros serviços, o comércio exterior brasileiro, uma série de serviços que passam pelo SERPRO. E doutora Glória enfrentou isso, eu quero que conte um pouco para nós como foi essa experiência, invicta, não teve paralisação de sistemas em razão de crimes cibernéticos durante a sua gestão. Doutora Glória, é uma experiência que a gente gostaria muito que a senhora compartilhasse conosco. Convidar também nosso professor Rio dos Santos, compõe conosco a coordenação do Cyber Lab da Universidade de Brasília. Professor Rildo, bacharel, mestrado e doutorado no campo das ciências de dados, da governança, e que vem liderando conosco os esforços aqui no campo acadêmico para a formação dos recursos humanos
para o Brasil, para Brasília e para o Brasil, a partir da Universidade de Brasília e do CyberLab. Com muito carinho também quero agradecer a diversas instituições e pessoas, de forma muito especial, que nos ajudaram a compor este evento de hoje, em especial saudando aqui a coordenação também do CyberLab, aqui da Finatec, o general Wilson Lauria, meu sócio na AWARE, um dos grandes pilares hoje da cibersegurança e da prontidão cibernética no país. Muito obrigado, general. Também quero saudar ao Gustavo Condeixa e toda a equipe da Finatec pela organização do evento de hoje. Gustavo está ali. Muito obrigado, Gustavo. E os nossos parceiros, a própria Escola Superior de Defesa, aqui com a nossa comandante, a Brigadeiro Carla, o apoio também do SINDE, Sindicato Nacional de Defesa. Já tenho aqui no meu celular aqui diversos amigos manifestando que estão online conosco, na pessoa do doutor Manesco, nosso vice-presidente, e que lidera o Comitê de Inovação e Tecnologia lá do nosso Sindicato Nacional de Defesa, uma equipe em São Paulo, Rio de Janeiro, temos colegas do Amazonas também, Federação das Indústrias do Amazonas, que estão conosco nessa empreita. E a publicação, a revista CISO Advisor, uma das grandes referências hoje para a comunicação de todo o nosso segmento de segurança cibernética. Para as palavras iniciais de abertura, gostaria de convidar o nosso presidente, pessoa que nos acolhe e que prestigia o CyberLab dentro do seu ecossistema de iniciativas inovadoras, professor Augusto Brasil, presidente da Finatec. Por favor, professor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de começar pela saudação, saudar a Brigadeiro Carla Martins. Obrigado pela presença, é uma honra estarmos aqui reunidos para esse evento. Saudar a doutora Glória, que já nos conhecemos em outros eventos no passado, outro evento, né, uma reunião no passado, tentando outras iniciativas. Meu estimado professor e colega Rildo, daqui da Universidade de Brasília, eu também sou professor da Universidade de Brasília, e tentar, antes de agradecer a todos vocês, tentar contextualizar um pouco o que é isso, né? O que é esse evento aqui, mas agradecer profundamente a parceria, que é uma parceria já de algum tempo, junto com a UER, né? Com o Humberto e com o general Lauria. Muito obrigado por essa parceria. Esse evento aqui é um resultado dessa parceria e, nesse contexto, tentar explicar um pouquinho como nós chegamos aqui. Várias demandas são chegadas à Finatec, da sociedade que busca conhecimento dentro da academia. E a missão da Finatec, da Fundação, é essa, é fazer uma ponte entre a academia, o conhecimento, e devolver para a sociedade esse conhecimento, né? Nós temos não só a Universidade de Brasília, mas, por exemplo, o Instituto Federal de Brasília também, como nossas apoiadas, né? Então, esse conhecimento gerado nessas instituições é papel da Finatec disseminar e difundir esse conhecimento. Como fazer isso? É difícil, nós estávamos conversando mais cedo, eu, doutora Glória e Humberto, né, que essa aproximação não é uma aproximação fácil. As entregas da sociedade, né, da iniciativa privada, vão numa direção, as entregas da academia vão numa outra direção. O professor Rildo sabe muito bem, se nós, por exemplo, defendermos uma tese de um aluno e publicarmos 2 artigos, pronto, aquilo ali já está a missão cumprida dentro da universidade para os nossos indicadores acadêmicos. Isso não conecta muito bem, né, com os entregáveis que são entregáveis da sociedade e da iniciativa privada, né? Bem, dito isso, com as demandas da sociedade, o que aconteceu é que, durante a minha gestão aqui na Finatec, eu passei a instituir alguns hubs de conhecimentos. Um deles, na época,
foi o hub com a parceria já de há algum tempo com a Aware, e aí foi a proposta de dizer, olha, então nós vamos ser um hub, que é o hub dentro da área, que é a área de segurança cibernética como um todo, né? Mas eu gostaria de uma ponte com a academia para justamente garantir a missão da Finatec, né? Foi aí que entrou o professor Rildo, né? E foi instituído o CyberLab. O CyberLab foi a primeira materialização de um hub como um laboratório na fundação, que é a Finatec, nessa missão, que é a missão de difundir e devolver o conhecimento da academia para a sociedade em parceria com a iniciativa privada. Essa foi a nossa primeira ação e o CyberLab tem esse mérito todo, né? E nos causa um grande orgulho de ver essa história agora se concretizar nesse evento, né? Portanto, quero agradecer não só essa iniciativa que nós temos construído conjuntamente, a presença dos painelistas hoje, mas dizer que esse evento ele foi também fruto de uma conversa que nós tivemos no almoço, junto com o general Lauria, que a inteligência artificial que tem sido definido pelo professor Neandro, que está ali, a inteligência artificial ela é um tsunami, e esse tsunami vai pegar toda a sociedade. Resta saber como nós vamos nos preparar para esse tsunami, como nós vamos dar conta das ações para isso. E esse evento hoje é isso, como a cibersegurança, ela se prepara e precisa agora ter ações para que no futuro nós saiamos lá na frente com alguns entregáveis, algumas ações e uma preparação que contemple a inteligência artificial e depois no futuro nós vamos estar aqui para falar sobre a computação quântica também impactando a segurança cibernética, né? Portanto, agora sim, quero agradecer não só os painelistas, professor Rildo pela parceria, doutor Humberto, general Lauria por essa parceria tão frutífera, mas também a presença de todos aqui e a colaboração que vocês vão dar para que nós tiremos ações e apontamentos para que no futuro nós evoluamos nessa área. Muito obrigado, sejam bem-vindos e tenhamos um bom evento. Muito obrigado, professor. Agradecer ao nosso professor, presidente Augusto Brasil. O tema é rico e nós temos um momento muito especial hoje. Nós temos uma oportunidade de receber um querido amigo, um dos grandes especialistas mundiais sobre o tema cibersegurança, pessoa que tem percorrido o planeta discutindo esse assunto e que consolidou recentemente, dentro do Centro de Cibersegurança do Fórum Econômico Mundial, consolidou, junto com a equipe, um documento justamente tratando sobre um framework, né, um modelo para a gestão do talento em cibersegurança. Isso para nós, sejam empresários, governo ou a academia, todos nós temos um interesse convergente nesse tema, como disse o professor Augusto. Então, nós aqui do CyberLab, e com apenas um parênteses, o CyberLab, como disse o professor, é o ambiente. E hoje se lança a CyberLegion. Aqueles que têm interesse no assunto, alguns já, vários, dezenas, nós já temos conectados só nesse período de início do evento aqui, usando um QR Code que está em todo o material do evento, participam da comunidade de profissionais interessados no assunto. Então, começamos com o WhatsApp, teremos outras iniciativas, e fechado esse parêntese, então, do ambiente e da comunidade, queremos ouvir uma luz que vem da Suíça, aquilo que o Fórum Econômico tem discutido com praticamente todos os países mundo afora. O Brasil, nós aqui do CyberLab, professor, temos participado dessa discussão. O doutor Felipe Biato. Doutor Felipe é PhD na área de cibersegurança, mais especificamente criptografia, e é um dos líderes do Centro de Cibersegurança do Fórum Econômico Mundial. Gostaria de saber se
o Dr. Felipe já se encontra online. Querido amigo Felipe, bem-vindo. Obrigado. Eu passo a palavra para o Dr. Felipe. Ele tem uma agenda apertada. Nós ouviremos, então, a exposição sobre o modelo proposto pelo Fórum Econômico Mundial. E a beleza que o Dr. Felipe já me pediu que reforçasse é que o Fórum Econômico Mundial, aquele de Davos, né, da reunião anual, mas de várias outras iniciativas, é um fórum, professor. Então, o Dr. Felipe vai nos acompanhar depois da apresentação dele, também ouvindo os debates sobre a perspectiva brasileira desse assunto. Então, todos nós, aqueles que no YouTube, estão contribuindo com as discussões mundo afora. Bem-vindo, Dr. Felipe, a palavra é sua. Muito obrigado, Humberto. Muito bem. Vocês conseguem me ouvir bem? Está tudo bem? Muito bem. Obrigado. Antes de mais, pelo convite. Isto vai ser uma honra estar aqui e apresentar em português, que é um caso muito raro. Eu vou tentar, o meu sotaque um pouco diferente de Portugal continental, tentar-me fazer perceber o ambiente brasileiro. Se não entenderem, se não perceberem, se eu falar muito rápido, não hesitem a indicar, que eu não me importo repetir. E antes de mais, agradeço muito este convite e é sempre uma honra estar aqui e ter a oportunidade de falar para uma universidade, para uma área de desenvolvimento de talento, para uma área como o Brasil, que tem bastante talento na área de segurança e uma área vasta e muita oportunidade para desenvolvimento. Então, estou muito, como uma grande honra para mim e para o Fórum Econômico Mundial e para a equipa que traz por trás deste trabalho, uma oportunidade de apresentar e obter a parte indicações regionais no Brasil, quais são os desafios que vocês têm, mas também quais são as oportunidades para criar e para haver esta discussão a nível mundial, mas também a nível regional, como é que todos podemos colaborar neste tópico que é tão importante e como é que podemos também desenvolver o talento que está escasso e que há uma necessidade bastante elevada no talento de cibersegurança e quais são as áreas para desenvolver. Eu vou partilhar, eu tenho aqui uma apresentação, não sei se consigo partilhar, vou tentar. Vocês podem dizer sobre um trabalho que nós fizemos sobre a parte do talento. E antes de começar, só uma pergunta, um contexto, só para indicar um pouco o que fazemos no Centro de Cibersegurança do World Economic Forum. O Dr. Humberto já indicou mais ou menos o que é que o Fórum tenta fazer, e tentamos realmente estas discussões, quais são os problemas sistemáticos na área de cibersegurança a nível mundial, mas também a nível regional, e tentamos obter estas discussões como um fórum de discussão com os maiores partidos possível, seja governo, seja universidades, seja empresas privadas, grandes ou médias ou pequenas, para ter o máximo de indicação como é que podemos abordar o problema de uma forma conjunta e para colaborarmos, porque isto é um problema global, um problema de todos, não só de um indivíduo, de uma pessoa, e o mote do fórum é como é que podemos fazer isto de uma forma colaborativa, que é um trabalho de equipe, e não um trabalho solo. E só para me apresentar assim rapidamente, eu sou responsável por tudo que era relativo à ciberresiliência no fórum, e tentamos ajudar também pequenas e médias empresas e grandes empresas a definir e a encontrar soluções para a ciberresiliência. E uma das grandes oportunidades é realmente a parte do talento, que o Dr. Humberto me convidou para indicar, e estou muito contente por isso. E como tal, queria vos explicar, mas não hesitem, eu vou tentar fazer a apresentação muito curta, para obter mais uma discussão, para saber quais são os problemas também no Brasil,
e os vossos problemas para fazer como é que podemos, de um lado, melhorar este trabalho a nível global, mas também como é que podemos obter também e incorporar os problemas no ambiente regional do Brasil. Conseguem ver, toda a gente consegue ver a apresentação? Assim, muito rápido. Seguimos sim, Felipe. Tudo bem. Diga. Tá tudo certo. Tudo certo. Bom, não queria começar, estou muito rápido. Há um escasso na parte de cibersegurança em nível de talento a nível mundial. E estudos recentes apontam para um número muito elevado. 4 milhões de profissionais é muito elevado. De falta a nível mundial. Se eu tomar isto a nível do Brasil, se calhar uma porcentagem pequena, mas vindo da Suíça ou vindo de Portugal, isto é quase metade da população do país. Ou seja, falta muita gente na área de segurança e cada vez com a digitalização há uma necessidade ainda maior. Digitalização, conectividade que está a aumentar a nível global, todos os negócios e todos a nossa vida dia a dia é baseado na parte digital. Então, cada vez há mais uma necessidade de proteger esse ambiente no mundo digital para evitar alguns contratempos e alguns problemas no futuro. Nós no Fórum fizemos vários estudos e temos o nosso relatório anual. No ano passado contactámos e falamos com muitas empresas, e mais de 52% dessas empresas, em nível do setor público, tem uma falta de profissionais na área de cibersegurança. E essa falta é de várias maneiras, apresenta vários desafios. Por um lado, há uma falta de diversidade, porque muitas vezes a cibersegurança é conotada ao nível da pessoa que é muito focada no IT, está atrás, na sala lá atrás, com o seu capuz fechado, como hacker, muito variado, em ser só focado na parte de código, de hacker. Toda a gente foca muito a imagem dessa parte, mas há muito mais uma necessidade divergente das técnicas de cibersegurança, e cada vez mais o tópico é mais abrangente e é uma necessidade muito superior. E há vários problemas, só no Reino Unido, que é dito em si uma área que é bastante desenvolvida em termos de profissionais, tem um grande problema em atrair, recrutar nas pequenas empresas o talento. Porquê? Porque os recursos são muito baixos. E são nos países mais desenvolvidos, como parte do Reino Unido, e se formos a ver nos países um pouco mais na parte de África, países africanos, há uma necessidade enorme e há uma falta enorme de profissionais. Nós temos estado a ver que há uma bastante disparidade a nível da parte nórdica do planeta, com a parte sul do planeta, há uma grande disparidade em nível de talento. E temos estado a ver que isto tem estado a crescer de ano em ano. E nós falamos muito com a nossa comunidade, com os nossos parceiros no fórum, e vimos que havia 4 fatores que existia um desafio para a parte de cibersegurança. Por um lado, há uma falta de conhecimento. O que é faz o profissional de cibersegurança? E voltando ao ponto, queremos sair e há uma necessidade de mudar a ideia do perfil do cibersegurança como aquele que está a codificar, que seja para desenvolver software, ou um bocado mais na parte técnica, com uma parte mais abrangente. Então, como é que vai atrair mais talento? Porque senão estamos muito limitados só a pessoa que faz a parte técnica. Quanto a isso, com várias discussões que temos a ter, há uma grande mudança na parte de cibersegurança, que a tecnologia não é só o problema de tecnologia. Assim, 2/3 dos problemas vêm das pessoas e dos processos das empresas, mas é tudo muito baseado nas pessoas. As pessoas não sabem, não estão a par, não têm educação ou conhecimento com os seus desafios de cibersegurança. É muito difícil para eles para terem um passo à frente. Por outro lado, também há uma falta de programas educacionais, como tem sido visto como um tema muito especializado. Há muito
a parte de focar na especialização, muito técnica, mas então é muito falta deste conhecimento, de criar mais conhecimento e a preparação. O que é que significa, em geral, a cibersegurança? Então, há muitos desafios mais gerais que podem ajudar a ter uma saúde de cibersegurança mais saudável, para ter há uma necessidade mais abrangente de focar em parte educacional. E universidades e iniciativas como esta do Sr. Dr. Alberto são essenciais para começar a criar e abranger para ter mais talento. Por outro lado, também há muitas coisas em que, se formos a ver, nós descobrimos muito que havia um grande problema quando havia a procura de emprego. Os descritivos do emprego eram muito, para quem nunca trabalhou na vida, havia muita necessidade de alguém tem que ter já experiência de 3 a 5 anos. Porque alguém que saia da universidade não tem essa experiência. Então é muito difícil encontrar e ter esse espaço para as pessoas se desenvolver e aprenderem. E como é que esse talento pode ser mais diversificado? Não pode ser só IT, como falei, mas como é que há uma necessidade mais abrangente na parte de governança, há uma parte legal, uma parte mais de cibercrime. Há muitas variantes da cibersegurança que abrange muitas e diferentes habilidades que um profissional da cibersegurança pode ter. E do outro lado, notámos que havia muito problema de muitos profissionais da cibersegurança ficavam no emprego só 18 meses, em geral. Isto porquê? Porque havia uma necessidade de ser um pouco como os bombeiros, sempre no combate ao incêndio, sempre no combate ao incidente de cibersegurança. Havia sempre um grande problema de estar sempre, porque em nível mental e psicológico havia um afeto em que a teoria do empregador de cibersegurança não tinha uma grande qualidade de vida a nível profissional e pessoal. Havia um balanço que não era igual, não era muito saudável, por assim dizer. E nós tivemos a falar com muitos parceiros e a nossa ideia foi: há uma necessidade de desenvolver algo, há uma necessidade não de desenvolver uma nova framework, um novo modelo, mas há muitos modelos já existentes, muitas empresas já fazem muitas iniciativas para aumentar o talento de cibersegurança, que é uma falta, é uma necessidade que as empresas têm, mas nós queremos ver qual é que é o percurso de um profissional de cibersegurança, quando é que ele começa a sua carreira, em que tópico da cibersegurança, em que área, e como é que podemos desenvolver e existir uma plataforma de crescimento para profissional de cibersegurança. Isso é muito importante para discutir com os nossos parceiros, com muitas empresas, porque havia muito uma necessidade que perdiam muitos profissionais em que diziam: voltar a fazer a mesma coisa durante 10 anos, não tenho a oportunidade de usar as minhas habilidades noutro domínio. Não posso, ao mesmo inverso, pessoas de outro domínio não conseguiam ter a habilidade, a possibilidade de ir para a cibersegurança. Havia este grande problema do conceito técnico e do mito de cibersegurança, que era muito complicado e estava muito fechado no ambiente. Então, com muitos dos nossos parceiros, mais de 50 parceiros que a gente teve, incluindo governos, mas também empresas, nós tivemos de trabalhar para desenvolver este novo framework que nós chamamos de Strategic Cybersecurity Talent Framework, para realmente ajudar a desenvolver talento a nível local, regional e global, para também estimular e para mostrar que existem iniciativas já existentes e como é que podemos amplificar essas iniciativas para o conhecimento global. Tentamos fazer 3 coisas. Uma foi aumentar o conhecimento, fazer mais publicidade, que isto é importante a nível dos executivos, e em Davos tivemos discussões com os executivos como é que podíamos ter
mais um suporte dos executivos para o problema, e depois como é que podemos promover fóruns de discussão, como é que podemos ter fóruns de experiências, para partilhar experiências, para aumentar e para reduzir este problema do talento. Também tivemos umas grandes discussões como é que são os passos que temos que fazer para aumentar este talento, quais são exemplos práticos de funcionarem, e depois também temos muitos casos de estudo que mostram exemplos, como é que empresas, como é que governos, quais foram os passos que eles tomaram em colaboração individual, em colaboração com o ecossistema interno e local, para desenvolver estes talentos. E há vários exemplos que são muito interessantes de explorar plataformas e áreas diferentes. Por exemplo, na África do Sul, uma empresa que é a APSA, que é uma empresa, um dos bancos grandes da África do Sul, devido à falta de talento, desenvolveram programas onde treinavam em zonas socialmente mais difíceis, onde as pessoas não têm dinheiro para ir para a escola, não têm possibilidades para ir para a universidade. Eles desenvolveram programas de educação para formar cibersegurança, para formar talento de cibersegurança, onde houve investimento e treinavam em dar 17 certificações de cibersegurança, muito diversificadas. Isso que é que fez que houve um aumento da capacidade e um aumento de pessoas, de talento na área de cibersegurança, formadas por um dos grandes bancos, para também, na África do Sul, para também, em parceria com áreas de desenvolvimento social. Isso foi muito importante para o desenvolvimento na África do Sul desse problema. E o que é que significa essa framework que nós desenvolvemos? Houve várias focalizações em 4 áreas prioritárias. As áreas prioritárias foram, como é que temos de atrair o talento em cibersegurança, visto que o tópico, a disciplina é muito técnica, como é que podemos fazer isto um pouco mais atrativo para as pessoas dizerem, eu quero seguir para a cibersegurança. A cibersegurança é um pouco para o geek, para o nerd, não é só isso, há muito mais do que isso. Como é que podemos também educar esse talento que está em falta? Há muitas áreas de cibersegurança que têm que ser focalizadas. Como é que podemos educar, por exemplo, na parte industrial, na parte mais legal? Como é que podemos, com o aumento da legislação em termos de governamental, houve um aumento também da necessidade, como é que podemos rever essas mudanças de regulamentação para adaptar nas empresas. Uma falta de talento também. Como é que, por um lado, como é que recrutamos isso? Há muitas indústrias, por exemplo, a parte financeira muito atrativa, em pacotes económicos e salariais que são muito elevados, comparativamente para a parte mais de indústria ou agrícola, que também estão a usar muita digitalização, mas com os pacotes muito mais pequenos, e que como é que podemos atrair para recrutar? E por outro lado, como é que mantemos muitas dessas empresas que têm pacotes um pouco mais baixos salariais, vêm-se a perder muito talento, porque é muito difícil reter esse talento. Por exemplo, um exemplo, tive numa reunião ontem em que estava um dos CEOs de um dos portos maiores dos Estados Unidos, que é a parte pública, e ele diz é muito difícil reter, porque a parte privada, a parte tecnológica, a parte financeira vem e fazem 3, 4 vezes o salário. É muito difícil competir para manter esse talento. Temos que depois ir outra vez à procura, que é difícil, pelo menos isto também, muito difícil explicar. E para isso, nós temos muitas, e eu convido a todos a lerem mais em detalhe o relatório, e convido a todos a fazerem perguntas, porque eu gostaria também de aprender um pouco quais são os grandes problemas no Brasil, como é que podemos também refletir este framework global no ambiente brasileiro, no ambiente regional da América do Sul,
para saber se estamos no passo certo, se estamos a tomar os passos certos, como é que podemos ajudar a nível de fórum a trazer também outras experiências. E uma das coisas que a gente viu muito para focar é isto, precisamos de uma colaboração de atores de um ecossistema global. Isso encontra-se no governo, a parte do governo para pôr regulamentações, para pôr fundos de investimento e puxar investimento para o desenvolvimento do talento. Claro que a parte de empresas privadas também necessita de promover o talento, de promover áreas de treinar talento, educar talento. Também a parte de organizações locais, regionais, internacionais, de ajudar a desenvolver o talento, a promover áreas diferentes. Mas, claro, a parte da universidade é muito importante, como a Universidade do Brasil até a fazer este passo, como é que a universidade vai estruturar e vai evoluir com programas que a cibersegurança está constantemente a evoluir. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, com uma digitalização vai evoluir muito rápido. Como é que podemos adaptar rapidamente para ajudar os ciberprofissionais a estarem preparados para os problemas de amanhã e não para os problemas de ontem? E claro, há muita parte das ONGs, das organizações não governamentais, para ajudar em programas diferenciados em zonas socialmente necessitadas, e colaborar um pouco para ajudar a criar este talento de uma forma diversificada. E nós estamos realmente a puxar por esta colaboração e temos muitos exemplos e estamos a tentar agora, como no próximo passo, a tentar ir falar com zonas regionais para saber como é que a framework a nível global pode ajudar a nível regional, neste caso no Brasil, como é o caso no Médio Oriente, em África, na Ásia. Como é que podemos trazer a experiência de áreas mais desenvolvidas? Será que os problemas de áreas mais socialmente debilitadas têm o mesmo problema? Como é que podemos adaptar a nível global e a regional? Porque regionalmente problemas são diferentes. E muitas vezes a parte global e os passos e as ações que são tomadas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no Brasil, são diferentes de outros lugares. Como é que podemos fazer uma troca de experiências para enriquecer esse avanço? E nós produzimos mais de 50 recomendações através desta framework, e nas 4 áreas que eu referenciei anteriormente, para realmente aumentar. E 4 delas, depois de ter muitas conversas com zonas diferentes, 4 delas foram muito importantes em incorporar. Uma é como é que fazemos a cibersegurança um pouco mais atrativa, um bocadinho mais atrativa, através para atrair novo talento que anteriormente pensava que cibersegurança é só a parte técnica. Como é que incorporamos a análise, a começar de início, para educar a população jovem e mais nas classes de primeiros anos, jovem de 5, 6, 7, 8 anos, a aprender que cibersegurança é importante, que navegar nas redes sociais, no social media, no Facebook, há uma parte de privacidade, mas temos de segurar também, fazer uma parte de proteção dos nossos dados. Como é que podemos promover programas de desenvolvimento? E como é que podemos também educar a parte das empresas de recursos humanos a ter uma responsabilidade mais abrangente, que não só são eles, mas que há uma responsabilidade que inclui todas as áreas de negócios. Como é que podemos fazer um pouco mais abrangente e não só estar no silo que acontece muitas vezes. E com isto foi a ideia que eu queria fazer, mas eu, Sr. Alberto, já acho que encontrei tudo e eu queria agradecer a todo mundo que estava a ouvir. Espero que tenha sido claro. Se não fui, não hesitem a fazer perguntas, não hesitem a mandar mensagem. Estou disponível sempre para a discussão e um grande objetivo do Centro de Cibersegurança, no World Economic Forum, lá no Fórum Económico Mundial, é sempre de ajudar e promover esta discussão, porque toda a gente, todos têm uma ideia e é importante ouvir essas ideias e os desafios de todo mundo. Obrigado.
Dr. Felipe, muito obrigado pela exposição. Já informo que o nosso grupo de WhatsApp, que já foi criado aqui para o Cyber Legion, que começou a operar agora pela manhã. O primeiro documento compartilhado no grupo, aqueles que já participam e já receberam, foi o seu, então, framework, que foi apresentado. Então, todos já têm acesso, podem explorar, comentar, discutir. Aqui no CyberLab, com certeza, essa reunião não é apenas um evento. Isso é um ato contínuo agora para as nossas discussões aqui no âmbito do ecossistema da Universidade de Brasília, da capital federal e, obviamente, do Brasil, através do SIND, o Sindicato Nacional de Defesa, e outras organizações parceiras. Rapidamente, apenas registrar a presença de diversos amigos que se encontram presencialmente e online. Quero saudar aqui nosso queridíssimo amigo, nosso decano, Dr. João Elias Cardoso. Muito bem-vindo, Dr. João. Também o professor Gladstone Silva, um dos precursores, se não é pai, é padrinho do CyberLab, aqui no nosso ambiente da Universidade de Brasília. Muito bem-vindo, professor. Eu gostaria de perguntar agora ao painel se há alguma pergunta específica, enquanto estamos online com o Dr. Felipe, brigadeiro, doutora Glória, professor Hildo, algum ponto específico a ser destacado? Pode ser? Perfeito. Nós temos outro microfone? Tem um outro microfone aí? Não? Primeiro, bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui, né? Saudar a todos aqui. Humberto, muito obrigada pelo convite. Wilson, muito obrigada também. Muito honrada de estar aqui. Doutora Carla, prazer, viu, conhecê-la. Acho que é maravilhoso ver que a gente tem... As mulheres estão tomando a frente de alguns postos muito importantes no Brasil, e eu acho que isso é uma coisa super relevante. Professor Hildo, né, e quem fala o nome de todos os professores da UNB. Muito obrigada. Obrigada, doutor Felipe, pela explicação, foi brilhante. O seu português foi perfeito. Eu só gostaria de perguntar se nesse estudo que vocês fizeram, e eu vi porque eu li todo o material, se vocês consideraram outros países, não só outras experiências, não só as experiências na Europa, porque eu vi que ali cita bastante a Inglaterra. Então, é muito interessante, bastante diferente do seu ponto de vista educacional, do seu ponto de vista de modelo educacional. Eu comentava aqui com o professor ao meu lado que a gente tem deficiência de inglês. Então, quando é uma questão mundial, né, é global, a tecnologia é global, o digital é global, e a gente enfrenta esse grande desafio, a gente ter essa deficiência no inglês. Então, eu gostaria de saber se o senhor considerou isso no estudo. Muito obrigada. Antes de mais, obrigado pela pergunta, que faz bastante senso. E nós tentamos sempre de ter uma visão mais regional, e vimos muito e falamos muito com a região africana e Médio Oriente, onde existe também, em alguns casos, o problema de inglês e o problema da língua. Nós tentamos realmente abstrair da parte do inglês e da língua, mas isso é um bom comentário. E também saber quais são a realidade do Brasil seria muito importante. Eu acho que o Dr. Humberto also também fez parte do processo de discussão, mas sempre que nós queríamos obter mais informação sobre o Brasil, porque queríamos também saber o que teríamos pegar nesta framework e ver se havia uma parte prática, o que é que falta, qual é o delta do framework atual para o ambiente do Brasil. Existe um delta elevado, o que é que falta para além da língua para obtermos uma experiência regional. Eu estou de acordo completamente, isso é o nosso passo seguinte, é ver a parte regionais para obter as diferenças, e começamos agora na parte do Médio Oriente e em África, foi as partes que começámos a focar, mas nós queremos expandir também para outras regiões, o Brasil sendo o maior país da América do Sul, um dos países mais interessantes para nós para ver. Mas uma pergunta muito interessante.
Muito obrigado, doutor Felipe. Me ouve bem? Troquei o microfone aqui. Ok. Muito obrigado, doutor Felipe. Eu sei que sua agenda já deve estar aí piscando já algum outro próximo compromisso. Eu sei que estava apertada, mas sei também que você deve ainda ouvir uma parte do nosso evento na sequência, aí sem a sua transmissão de imagem, mas não podemos encerrar essa etapa do nosso evento sem lhe agradecer profundamente. Eu fico honrado como participante do Fórum Econômico em ver o Fórum Econômico podendo participar, como disse a doutora Glória, em idioma português. Então, e saber que você, à frente de vários dos debates no fórum também, pode ser o nosso canal sempre de interação, repercussão de situações que o Brasil convive nesse campo da cibersegurança. Lhe agradecer profundamente, agradecer também a doutora Natasha Perússica, que fez a ponte para nós na organização dessa sessão de hoje, e também muito especialmente a doutora Marisol Argueta, que é sempre aqui na América Latina, né, a base de apoio para o Fórum Econômico, uma interação frequente que ela tem com o Brasil, uma querida amiga extremamente preparada e apaixonada pelos temas nossos aqui da América Latina. Então, a todos vocês do Fórum Econômico, ao professor Klaus Schwab, em muito especial, o nosso muito obrigado pela sessão de hoje, pelo trabalho contínuo que a gente desenvolve. Obrigado eu pelo convite, obrigado eu por estar presente e por ter a oportunidade de partilhar este trabalho connosco. Isto é só o início, só para dizer que isto é só o início. Nós queremos expandir este trabalho e tentar obter soluções para esse problema que foi indicado, como é a parte do idioma, a parte do inglês. Vamos ter que ser também realistas. O português é a quinta língua mais falada no mundo. Nós temos que também ter em consideração que o inglês não é só o inglês, temos que ir mais para mais idiomas e será se calhar a parte de comunicação, como é que fazemos a parte de comunicação e de educação mais atrativa, a parte de segurança, traduzindo esses esforços para a realidade local e regional. Eu gostaria realmente de continuar esta conversa e de explorar oportunidades, como é que podemos expandir estas discussões no Brasil. Eu sou o Dr. Roberto e todo o painel, eu agradeço realmente a oportunidade e abro a porta para a oportunidade de continuar a discussão, não só neste momento, mas no futuro, para obter também a realidade brasileira e também a realidade regional, que é muito diferente, como foi indicada, da parte inglesa, da parte americana, da parte europeia, e como é que podemos também ter essa realidade em contexto para ajudar a desenvolver o talento a nível mundial. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. E dando sequência, após essa brilhante apresentação do Dr. Felipe, começamos agora a fase de um painel, justamente como disse a doutora Glória, observando os pontos, as características, aquilo que é peculiar à realidade brasileira dentro desse tema. Então, é um momento onde teremos nossos especiais painelistas trazendo alguns pontos de perspectiva iniciais nessa etapa do painel, mas teremos também microfone aberto na sequência aqui para o nosso auditório e também online para o pessoal que nos acompanha via YouTube. E eu gostaria, aproveitando aqui nossa proximidade, nossa Brigadeiro, esse é um tema, Brigadeiro, que eu, como civil, sou testemunha do carinho, do zelo e, obviamente, do desafio que se coloca para nossa força militar. Saímos do tema segurança cibernética para um degrau talvez mais crítico, que é o de defesa cibernética, de soberania. Vemos aí estados-nação se degladiando também no domínio digital, no domínio cibernético. E eu sou testemunha, mas gostaria de propagar para aqueles que ainda não têm essa percepção,
do quanto temos avançado nesse tema no âmbito do Ministério da Defesa, e falo aqui como participante da Base Industrial de Defesa, né, como setor privado, a relação do Ministério da Defesa conosco no lado empresarial, né? A Escola Superior de Defesa é algo que marca essa priorização, assim como a sinergia com o Condeciber, né? Aqui em Brasília também sediado, mas que agora, na próxima semana, inclusive, teremos exercícios importantes acontecendo. Se a senhora puder trazer para nós um pouco dessa perspectiva e comentários também do que o doutor Felipe falou, será uma honra. Muito obrigado, bem-vinda. Muito obrigada, doutor Humberto, general Lauri, obrigada pelo convite para participar de um evento como este. Obrigada à audiência aqui presente, também à audiência remota, aos panelistas, muito prazer em conhecê-los, doutora Glória, professor Hildo. Para mim é uma grande oportunidade. A minha formação é uma formação bastante distinta do que a maioria dos senhores aqui nesse ambiente. Eu sou médica e gestora. E gostei muito da palestra que eu ouvi, porque para mim foi uma oportunidade de aprendizado. E eu vi que os problemas eles se repetem, não só em relação aos profissionais de cibersegurança, não só na captação, como na retenção desses talentos. E isso a gente sente também na medicina, na engenharia. Eu tive recentemente na Embraer, e esse assunto foi muito batido ontem com a presidente da CAPES, doutora Denise, falando também sobre os cientistas, a dificuldade da retenção desses talentos aqui no nosso país, por conta de outras oportunidades. E a gente vê, então, como a educação continuada, o planejamento baseado em capacidades é fundamental, e o estabelecimento de redes virtuosas, para que não se dependa de uma pessoa só, para que o conhecimento não fique retido em apenas uma pessoa. E, nesse momento, eu vejo também como eu tenho o privilégio de comandar uma escola superior de defesa, no âmbito do Ministério da Defesa, aqui em Brasília, onde esses assuntos são prioridade. A gente vê como o ambiente cibernético, na parte militar, se tornou em outro domínio, já real, né, onde nós estamos vivenciando, não só aqui no Brasil, mas no mundo, um ambiente de insegurança, né, de tantos riscos e da necessidade de segurança e também de defesa. E como o senhor falou, doutor Humberto, na próxima semana, mais de 600 pessoas integrantes de comandos cibernéticos, não só aqui do nosso país, mas também de outros países, estarão presentes em um exercício bastante robusto sobre esses assuntos. Então, é atual, está em voga, está na pauta, é motivo de preocupação. E eu fiquei aqui também pensando que, às vezes, a gente age muito de forma reativa. E eu gostaria de saber o que pode ser feito de antecipação, de forma preventiva, de se formar uma rede virtuosa, com pessoas com capacidades distintas, de forma a ter um código de ética, a ter normatização, uma forma legal, um arcabouço legal, e que as pessoas possam realmente atuar com mais conhecimento e de uma forma mais ética na área. Eu não sei, então eu respondo rebatendo com outra pergunta. Já existe esse arcabouço legal, existem mecanismos também bem robustos para que se crie uma rede de pessoas virtuosas com objetivos em comum de proteção e de atuar de forma preemptiva, de forma preventiva e não apenas de forma reativa aos ataques que a gente vê que são cada vez mais frequentes, cada vez mais elaborados e cada vez mais comuns? Muito obrigado, brigadeiro. E eu, quando me deparei com o seu currículo, eu imaginei que poderíamos estar nessa direção, porque uma médica e, obviamente, no âmbito da Força Aérea. Quando falamos de aeronáutica ou de medicina, falamos de prevenção. A sua pergunta é extremamente pertinente. E aqui eu vou recorrer aos ensinamentos do general Lauria, mas eu sempre fui do campo da tecnologia da informação. E quando o assunto converge
também para o campo da defesa, eu aprendi o termo defesa ativa. E ele se traduz na cibernética como prontidão cibernética. Há um corolário que o general nos trouxe já há algum tempo, das 7 etapas do criminoso cibernético. Como é que ele age? E, brigadeiro, a etapa 3 é onde há a invasão, a incursão no alvo, né? As etapas 1 e 2 são de reconhecimento e de agregação de inteligência para que ele construa o artefato, o protocolo, a conduta que ele vai utilizar para depois explorar as fases seguintes. É onde acontece todo o problema e é quando o problema sai no jornal, eventualmente, né, as organizações param, cessam sua operação. Para a etapa 1 e 2, nós consolidamos, e muito em razão do que o Fórum Econômico também preconiza, a capacidade de prontidão cibernética. É a contra-inteligência, identificação das ameaças, identificação, detecção das vulnerabilidades. Essa é a prática aqui do CyberLab, da nossa universidade também, antes que o dano ocorra, antes da incursão. Agora, o próprio documento do Fórum Econômico ainda cita exatamente como a senhora trouxe. O arcabouço normativo, as métricas para isso, para aferição e classificação de risco, o arco institucional, tudo isso nós estamos vivendo. O problema, um incêndio em andamento na sociedade global e criando todo esse arcabouço ainda em tempo real, né? Simultaneamente. Eu, como bom goiano, digo que nós estamos trocando o pneu do carro com o carro em movimento, né? Esse é o desafio e daí a importância de uma comunidade com o talento reunido para que a gente tenha sempre um farol na direção correta, certo? E é um tema que queremos muito explorar juntos. O CyberLab, através da UER, se qualificou novamente esse ano, conforme o protocolo publicado em Diário Oficial, como empresa colaboradora na operação do exercício Guardião Cibernético, que a senhora será a nossa anfitriã na semana que vem, aqui em Brasília, em instituições de todo o Brasil, e queremos estar, mais uma vez, debatendo isso em conjunto com tantos amigos naquela ocasião que se aproxima. E gostaria de aproveitar também a experiência, a presença de, como já mencionei, uma querida amiga de longa data, pessoa que é referência para todos nós no campo da tecnologia da informação aqui no Brasil, que é a doutora Glória. Doutora Glória, a senhora conseguiu atravessar funções do mais alto nível de liderança na tecnologia da informação do Brasil, invicta, né? Eu coloco entre aspas esse invicto, porque eu sei a quantidade de tentativas de incidentes que acontecem a cada dia, seja numa instituição governamental, como é o caso do SERPRO, ou um banco de primeira grandeza, como é o caso do Banco do Brasil. Gostaríamos de ouvir a sua experiência nesse campo. Como é que, e eventualmente até, a prontidão cibernética impactou para que tivesse esse sucesso. Bem-vinda mais uma vez. Obrigado, Humberto, pela pergunta. Acho que eu já saudei a todos aqui do evento e parabéns por essa iniciativa. Acho que iniciativas assim são fundamentais e principalmente serem divulgadas, porque segurança somos nós, as pessoas, né? As máquinas nos ajudam a fechar as portas, né? É que nem a nossa casa. Eu gosto muito de comparar com a nossa casa. A nossa porta tem que estar trancada. Se a gente deixar aberta, o porteiro pode deixar passar um ladrão e ela entrar, né? Por mais que a gente tenha o porteiro é a nossa prevenção. Mas, de qualquer maneira, se a gente deixar aberta, tem o risco de alguém entrar. Vale o mesmo para as companhias, né? Então, o que você tem que fazer? Como diz o general Lauria, primeira coisa é prevenir, né? Prevenir reduz, inclusive, os impactos de qualquer coisa ruim que possa vir pela frente. Nós não estamos livres, toda hora, eu sou de tecnologia há 200 anos, eu gosto de brincar que é há 200 anos, né? E como você falou, eu adoro isso que você falou, a gente está sempre trocando a roda em voo, não tem jeito. Porque o meliante, como diria um colega meu do banco, é muito mais esperto que a gente, e ele sempre vai na frente, não tem jeito. E você tem que estar correndo atrás dele,
com mecanismos que garantam que, quando ele entre, você consiga parar. Esse é o princípio que a gente usa. Então, o que você tem que ter? Prevenção, prevenção e prevenção. Falhou na prevenção em algum ponto? Abriram alguma porta e conseguiram entrar? Ok. Plano de contingência A, B, C e D. E, além disso, temos que ter um plano de comunicação adequado. Por quê? Não podemos esconder dos clientes, nem das pessoas, que houve um ataque. Não tem como esconder isso, né? Então, são coisas assim que, como gestora, tanto no Banco do Brasil, técnica, que fui a vida inteira, e como no SERPRO, eu considero que a gente tem que colocar como o primeiro plano. Quando nós entramos no SERPRO, nós tínhamos desafios muito grandes relacionados à governança e à parte de compliance e riscos. Então, a nossa prioridade absoluta foi colocar foco nessa área, até porque, se você parar para pensar, nós temos ali dados do Brasil inteiro, de todos os cidadãos. Então, você está muito vulnerável, né? Independente da legislação. A legislação, ela te protege de alguma forma, mas ela sozinha não faz nada. Então, o que você tem que fazer? Cultura de segurança. Pessoal, isso é um segredo do sucesso de qualquer coisa. São as pessoas que fazem acontecer. Então, as pessoas têm que ter isso em mente. Assim como eu tenho em mente que, se eu não trancar a porta da minha casa, podem entrar, e ainda assim podem entrar, porque podem arrombar, isso não vai adiantar nada. Então, o meu colega vai lá, espeta um pendrive e pega toda a rede e coloca vírus em toda a rede. Ontem mesmo aconteceu um evento, eu sou conselheira de uma companhia, pro bono, e essa companhia sofreu um ataque ontem e zerou toda a área de recursos humanos dela. E o recurso humano dela é fundamental para que ela possa prestar o serviço dela. Você imagina, sabe o que aconteceu? Alguém chegou lá, como eu falei para vocês, espetou um pendrive e contaminou todas as máquinas com o malware. Então, assim, muito complicado. Se a gente não ensina as pessoas como fazerem, essa questão não vai acontecer. Então, eu gosto muito de falar, eu acho que a Brigadeiro falou aqui, e alguém mais falou que o segredo é educação. Educação, ela não serve somente para ser acadêmica. A educação, ela é também de cultura, ela é também de cidadania, né? Quando a gente fala de segurança, a gente está falando de cultura, de segurança. Então, é criar na cabeça das pessoas que, assim como eu estou na minha casa e posso ser atacado, eu também posso ser atacado no meu ambiente de trabalho. Quais são os meios de ataque ao meu ambiente de trabalho? Eu deixo em cima da mesa uma informação importante, alguém tira uma foto e divulga isso aí. Eu abro o meu computador e vou embora para o banheiro, alguém vai lá e faz alguma coisa indevida. Tira uma foto, né? Eu, por exemplo, pego um pendrive, espeto, eu abro um arquivo inadequado. Tudo isso a gente tem que ter cuidado. Eu acho que, basicamente, educação e cultura é o caminho para que a gente possa realmente melhorar. Claro que, se a gente for discutir o que o professor colocou aqui, nós vamos longe, né? Porque os nossos desafios são muito grandes, né? Obrigada. Muito obrigado, doutora Glória. E eu faço, então, o gancho com a prioridade que a senhora levantou, porque nós temos conosco o professor Rildo, que observa o tema cibersegurança, e apesar também de conhecer o professor Rildo, conhecer o talento dele há décadas, eu sei que ele não se restringe à temática tecnológica. Ele vai também, de forma pervasiva, para o campo da administração, da gestão, da governança. E aí, professor Rildo, nós temos um desafio, porque uma universidade, um centro de ensino de primeira grandeza, como esse que nós estamos, vários outros que temos no Brasil, eles têm, nesse alvo móvel, né, que é a capacitação em cibersegurança, eles têm que se preocupar com o hoje e com o amanhã também. O aluno que entra hoje numa cadeira da universidade, imagine uma perspectiva de 5 anos, quando se formar, o que é que ele tem que estar pronto para conviver no seu dia a dia. Aí o campo da inteligência artificial, como disse o professor Augusto, a computação quântica, já são realidades que estão, né, refletindo no nosso dia a dia. Gostaria de lhe ouvir, então, sobre esse desafio. Como é que a gente aponta na direção certa essa formação de recursos humanos? Bem-vindo, professor. Obrigado, Humberto. Obrigado a todos aqui presentes, doutora Glória, brigadeiro.
A pergunta é legal, né? Tem a parte bacana que é a garantia da nossa empregabilidade, né? Temos aí um desafio pela frente enquanto universidade para conseguir colocar no mercado profissionais que tenha capacidade, habilidade e talento para estar atuando num campo tão complexo como no caso de cibersegurança. Tá? E aí o primeiro ponto, né, que foi apresentado, né, a dificuldade de atrair pessoas para uma área dessa, que é a primeira imagem que você tem, é aquele hacker sentado, capuz, tá? Bits e bytes, que aí, usando a mim como exemplo, não é a minha praia. Tá? Vocês podem falar, pô, faz parte do... Você está aqui no laboratório de cibersegurança, se alguém pedir para eu configurar um firewall, eu vou passar vergonha. Né? Então, aonde eu estou? Né? No primeiro momento, que é o momento, por exemplo, que é o seu desafio, né? Que é esse momento de governança, de gestão. Então, quando você fala de cibersegurança, a gente começa a passar pelas questões de definição de políticas, definições de processos, de como que essa coisa pode acontecer dentro da instituição. Né? Então, essa é uma porta de entrada, por exemplo, para uma área dessa, que ela não é só árida do ponto de vista tecnológico, mas ela tem um desafio grande, que é apoiar a doutora Glória, que é apoiar você na gestão da escola, por exemplo, né, no seu processo de formação, né, dos seus futuros gestores, que não vão ser técnicos. Tá? Então, esse é um caminho quando se fala de governança. Quando se fala de risco, conformidade, planos de continuidade, comunicação, eu não tenho nada técnico ali, né? Eu não tenho o bit-byte do invasor. Né? Eu tenho que tratar isso dentro de uma linguagem de negócios, né? Eu tenho que trazer isso para os meus impactos para dentro de negócio. E nesse sentido, a gente consegue contribuir, ou seja, a universidade tem esse desafio grande de conseguir colocar esse tipo de formação. Tá? E aí, quando a gente olha a universidade no sentido lato sensu, a gente consegue ter esse tipo de formação. Então, você tem... Só que isso está espalhado em diversos cursos. Né? Vou usar um termo de um pesquisador de uma outra área, né, outra área que eu também atuo, que é a área de ciência de dados, que é formar o famoso unicórnio. Né? O pessoal em ciência de dados tem uma maneira de publicar oferta de emprego no LinkedIn e ele descreve um unicórnio. Então, parabéns se você conseguir achar o unicórnio. Em cibersegurança, se a gente pegar todos os domínios envolvidos, a gente tem unicórnios, bastante unicórnios, inclusive. Né? E aí vem a dificuldade, aquilo que você fez a provocação para nós, que tipo de profissional que a gente forma? A gente não forma um profissional, a gente forma diversos profissionais com diversos sabores. Desde o gestor, né, que vai atuar na posição de gestor, até na última ponta, né, na última linha, aquele cara especializado em tecnologia, e mais além, né, aquele cara que faz a pesquisa sobre possíveis métodos, como implantar esses métodos, né, que talvez o mercado nem consiga, olha para ele e vê que esse cara aqui é muito acadêmico, né, ele não tem utilidade, né, que ele serve para mim? Mas ele serve como sendo aquele que vai trabalhar eventualmente numa empresa de desenvolvimento dos produtos que vão ser utilizados em outras empresas para proteger, né, o seu ativo digital. Então, o que a universidade entrega? Ela entrega essa diversidade de talentos. Né? Aí eu vejo uma lacuna importante, acho que foi até levantado aqui, né, que é como que a gente, inclusive, consegue comunicar para o mercado, né, aquilo que a gente está formando aqui dentro, são diversos talentos e que o mercado tem que entender que ele não vai ter um. Esse um é o unicórnio, esse cara não vai existir. Ele vai ter uma equipe, né, com talentos que vai desde o seu nível de gestão, né, até aquele técnico que está lá configurando o firewall, né, ou aquele técnico que está lá desenvolvendo e implementando. Isso são pessoas distintas, né, são competências distintas. Então, parte desse processo de formação também vem essa formação de cultura da instituição para conseguir compreender a necessidade que ele tem de um unicórnio, ele tem pessoas, competências diferentes e competências, muitas delas, complementares. Né? E aí, um desafio nosso também, inclusive, é fazer essas pessoas diferentes conversarem entre si. Né? A gente, dentro da universidade, o professor universitário é um bicho meio estranho, né, professor? A gente tem uma certa dificuldade de comunicação, né? A gente não gosta muito de ficar conversando com o colega do lado. Né? Então, e a gente acaba passando isso para os alunos também. Né? Então, assim, os cursos, né, eles têm que ser mais multidisciplinares nesse sentido. Forma o cara especializado tecnicamente, mas é uma pessoa que chega lá no mercado, ele conversa, né, ele troca as ideias, até para o mercado entender, então, que eu estou contratando pessoas, perfis diferentes, mas essa pessoa ela tem essa visão holística. Isso é um desafio que a gente tem nos nossos cursos. Nós somos nós somos muito pragmáticos, muito bons em tecnologia, tecnologia no sentido amplo da palavra. Tá? Nós somos muito bons em formar esses técnicos, né? Só que a gente acaba formando, aí uma brincadeira, desculpa com todos, a gente forma aquela pessoa que ela é alimentada por pizza. Né? Você deixa ela fechada na porta, é a única coisa que passa de alimento.
né, a gente tem que abrir essa portinha e colocar esse cara para o mercado. É um desafio nosso, né, que eu acho que parte da culpa disso somos nós como docentes também nesse processo. Me permite fazer um ponto, que eu acho que o que o professor Rildo falou é um negócio muito importante, muito importante. Professor Rildo, isso não é uma característica da universidade, isso é uma característica de nós como seres humanos. Eu não sei o que a gente tem que fazer. Tanto é que nós estamos fazendo um trabalho, eu sou do conselhão da Comissão de Tecnologia e Transformação Digital, Tecnologia da Informação e Transformação Digital. E o nosso grande desafio a gente sabe que o governo tem uma série de ações que ele faz, mas cada um faz a sua ação, né? E o nosso grande desafio é exatamente articular. Porque quando você articula, a sinergia que você ganha é um negócio fabuloso, né? E a gente tem esse mesmo desafio. Então, nós lançamos esse desafio no governo como conselhão, como sociedade civil, proposta da sociedade, e levamos para o governo. Dizendo, governo, vocês têm milhões de coisas acontecendo em tecnologia. Vamos tentar articular um plano unificado, e nós chamamos de Plano Brasil Digital 2030+. Ele tem cerca de 6 eixos, e nesses eixos a gente direciona para cada uma das áreas de tecnologia. Cibersegurança, infraestrutura, enfim. A cibersegurança, ela abraça todos, porque ela acaba sendo responsável por tudo que roda ao redor de qualquer assunto de tecnologia. Mas é muito interessante esse processo. E é uma coisa, de novo, cultural, educacional. Então, a gente precisa fazer com que a educação enxergue esse movimento de articulação central e faça isso funcionar. Obrigada, viu? Esse gancho foi espetacular, porque acho que vale para tudo. Obrigada. Tem o ditado que diz que, às vezes, sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos, seguramente, iremos mais longe. Essa é a essência de muito do que fazemos aqui, não é isso, professor? O CyberLab como um ponto e, obviamente, a CyberLegion como uma comunidade para que a gente possa refletir. Quero aproveitar e mencionar, em primeiro lugar, saudar a presença, vejo ali também, o professor João Bosco Ribeiro, foi nosso diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, doutor Wilfrido também, querido amigo, muito bem-vindo. Mas mencionar um trabalho que o general Lauria liderou com o nosso professor Rildo há um ano atrás, brigadeiro. Nós tivemos a ocasião do exercício Guardião Cibernético, que também é um esforço desse de convergência, de ação conjunta, né? Por uma perspectiva, é assim que a gente pode identificar o exercício. Nós elencamos 20 instituições enquadradas como missão crítica, infraestrutura crítica do país, telecomunicações, agências de saneamento, agências reguladoras também, bancos, seguradoras, 20 instituições dentro de uma amostra randômica que foi feita do exercício Guardião Cibernético, e fizemos a aferição e classificação de risco. Nós, em 48 horas, aqui no CyberLab da Universidade de Brasília, fizemos uma varredura de quase 140 mil ativos digitais. Foi em mais de 200 mil testes realizados. Obviamente, com o suporte da inteligência artificial, para que a gente consiga alcançar essa abrangência e a profundidade nesse nível de diagnóstico que foi feito, né, temos que lançar a mão da inteligência artificial. E, nesse sentido, produzimos há um ano atrás um relatório que foi compartilhado de interesse público conforme a legislação nacional de infraestrutura crítica, que tem que preservar a segurança dessas instituições, e esse relatório está disponível no CyberLab. Nós vamos colocar o relatório, assim que concluirmos aqui o painel, também no grupo do CyberLegion, para quem tiver o interesse, esse conteúdo vai estar disponível. Eu gostaria de saber agora aqui do nosso auditório, o general já tinha mencionado que gostaria de fazer uma intervenção ali, uma pergunta, não sei se há mais alguém. Nós temos também 2 perguntas já que chegaram online, uma sobre a ética nessa formação dos recursos humanos, e a outra, o uso de ferramentas para escalabilidade na educação, usarmos, semelhante ao Khan Academy, outros instrumentos gratuitos que possamos disponibilizar para essa cultura cibernética. Então, já ficamos aí com essas 2 perguntas, mas
General Lauria, por favor, não sei se temos o microfone. Para a transmissão online. Quer falar do púlpito aqui, general? Por favor. Bem, pessoal, bom dia. Eu gostaria de voltar ao nosso tema, gestão de talentos. Nós temos um painel muito rico. Eu tenho uma doutora, médica hematologista. Eu tenho uma executiva e tenho um acadêmico empreendedor, com visão de mercado. Eu gostaria de ouvir os insights de vocês sobre a questão de retenção de talento especializado, que é o que nós estamos falando aqui de cibersegurança, está alinhado com a medicina, está alinhado com a gestão e com a formação de recursos humanos. É isso. Obrigado, general. A senhora gostaria de começar? Obrigada pela pergunta, general. Realmente ela pode ser aplicada a várias áreas. Eu acho que para reter um talento, a gente precisa apresentar desafios de forma constante e possibilitar a capacitação continuada dessas pessoas. E eu não vejo outra forma, a não ser pela educação e também pelos desafios que estimulam com que esse talento, essa pessoa, possa realmente se manter num contínuo de melhoria. Essa é a minha perspectiva. Olha, de novo, né? Nós somos gente, né? E gente gosta de desafio e de motivação. Muitas vezes o dinheiro é importante, é muito importante, mas não é só o dinheiro, né? A gente gosta de ser reconhecido. Eu acho que quando você tem o talento, você tem que reconhecer este talento. Você tem que colocá-lo na vitrine e dizer, olha, você é bom. E ele certamente vai te ajudar a formar mais talentos. Eu acho que o grande desafio, na minha visão, é você reconhecer, colocar esse talento na vitrine, né? E fazer com que esse talento replique outros e motivá-los a crescer. E para crescer, obviamente, você tem que ter um plano de carreira que ele possa ver futuro. Senão, as pessoas elas não veem futuro, elas vão embora, né? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, eu acho que esse não tem receita de bolo, obviamente, porque mesmo que você retenha, motive, alguma pessoa, muitas vezes, quer ir embora por outros motivos, né? Então, pode acontecer, mas eu acredito que com esse caminho a gente possa melhorar a retenção de talento. Obrigada. Bom, falando do acadêmico, né? Cuidado com o empreendedor, que essa palavra é meio perigosa dentro da universidade. A gente não empreende, não. Nós estamos dentro de um murinho aqui. Mas, enfim, a Finatec está aqui para quebrar esse muro, né? Essa é a ideia. Eu falo com os meus colegas aqui, apesar de tecnologia, tá, pessoal? Estou no departamento de administração e dentro do departamento de administração tem a área de gestão de pessoas, né? Então eu brinco com eles e falo, vocês têm duas grandes dificuldades. Primeiro é saber contratar, hoje em dia, e depois que contratar, aí eu vou falar dos jovens aqui, tem uns jovens aqui, né? Os jovens diferentes do nós jovens, tá? Os jovens experientes, os jovens que estão chegando no mercado, eu diria que o modelo de relacionamento dele com o emprego é um pouco diferente do nosso. Tá? Eu passei anos em alguma instituição. Eu trabalhei anos com o Humberto em outra instituição, antes de chegar em Brasília. Então, assim, se você pegar meu currículo, ele é um currículo razoavelmente curto enquanto empresas. Tá? Os jovens, não. Não sei se são todos aqui, mas a maioria do pessoal, o currículo se você olhar um belo dia meio assim, ele derruba a caneta na mesa e vai embora sem problema nenhum. Tá? Então, reter talento de uma geração, eu vejo pela minha filha, que ela estuda, ela lê, ela conversa no WhatsApp em zilhões de grupos, está também no Instagram conversando. E esse cérebro, para você manter ele motivado, é difícil. Tá? Então, a parte de retenção de talento, eu vejo o desafio no gestor. Então, a bola fica com vocês. Né? Você conseguir fazer essa pessoa se motivar. E aí tem uma dificuldade grande. Na área pública, eu acho que maior até que na área privada, que é você motivar, você tem que dar formação constante para ele. Né? Você tem que pôr esse cara para treinar constantemente. Né? E na cibersegurança, nosso colega lá do fórum falou de certificações. Né? Então tem zilhões de certificações. No dia que esse cara coloca uma certificação e põe no LinkedIn, voltando ao mecanicismo, homos econômicos, vai bater um telefone de alguém falando para ele, cara, quanto você ganha? X mil, eu te pago 2 vezes, simples assim.
né? Porque aquela certificação é importante. E aí, como diria a senhora, somos humanos. Nessa hora, o lanche do McDonald's está ficando cada vez mais caro. Eu falei, partiu, né? Fui. E aí não tem nenhum tipo digamos assim, de vínculo emocional, principalmente da nova geração. Estou indo. Né? É assim que funciona. Então, eu diria assim, para as instituições é um desafio gigante. Né? Conforme a senhora falou, não tem fórmula, né? Mas a fórmula passa muito pelo papel do gestor. Né? A motivação hoje, o relacionamento pessoal, né, ou o relacionamento impessoal que a pandemia trouxe, né, de você ficar aí no Teams, conversando, fazendo reuniões, né, e não ter essa proximidade pessoal, né, como que eu faço que esse cara seja pertencente à minha instituição? Né? De novo, a bola vai para a gestão, ou seja, a bola vai para o nosso departamento lá de gestão, que é fazer com que essa pessoa se sinta de fato importante, né, fazer com que essa pessoa ela tenha a perspectiva de crescer na carreira dela. Aquela história da carreira Y é muito mais marcante hoje em dia, né, de você manter. Tem muito profissional demais que ele quer ser técnico, ele gosta de ser técnico. E obviamente, esse cara vai crescer, vai construir família, vai ter, né, ele tem as suas aspirações financeiras também. Então, ele tem que crescer de fato. Isso aí tem que ir além do discurso. Né, eu tenho que conseguir fazer com que isso seja de fato. Não é aquele discurso motivacional de gestão de pessoas. Desculpa se alguém é da área de gestão de pessoas aqui, mas não é esse discurso, não. Essa coisa tem que acontecer de fato. Tá? Não é só reuniões de habilidades e competências para a gente ficar lá, né, o dia reunido num lugar bem bonitinho e o técnico falando para o amigo dele do lado, tudo isso daí é discurso, amanhã não vai acontecer nada disso que está te falando. Se essas coisas não acontecerem, de fato, o talento vai embora. Isso não tem o que fazer. Oi, som. Olá, bom dia a todos, aos senhores aí. Eu gostaria de fazer 4 pontuações aqui. As 2 primeiras são de caráter particular, opinião pessoal minha, e as 2 últimas são mais técnicas com base em experiência de trabalho. Tá? O primeiro ponto aqui, tá, a senhora Glória lá, doutora Glória, com todo respeito, a senhora disse que a questão dos criminosos serem inteligentes. A minha opinião pessoal é que criminosos eles não são inteligentes. Tá? Eles detêm algum conhecimento, mas inteligência significa ter sabedoria também, isso eles não têm. Se fossem de fato inteligentes, não estariam na vida bandida. Eles fizeram uma escolha e espero que todos paguem por isso. Tá? No que se refere à questão da formação, por exemplo, a questão da ética, tá? O que eu tenho observado, tá? Com base em experiência de trabalho, onde eu trabalho, inclusive, eu não sei onde a senhora está no momento, tá? Eu estou na divisão de infraestrutura do Banco do Brasil, tá? A área de pagamentos internacionais. Nós temos recebido muitas pessoas novas, pessoas que acabaram de sair da faculdade, algumas que ainda estão cursando. Tá? Eu tenho observado muita formação dessas pessoas. Alguns pontos que eu acho interessante, não estou citando especificamente eles, mas uma coisa que eu tenho notado é que a formação dos nossos sucessores, né, já que eu tenho algum tempo de estrada, né, da época do bom e velho COBOL, tá, é que está faltando uma formação no que refere à questão ética. Tá? Eu aprendi com um certo indivíduo aí, talvez poucos não conheçam, um tal de Mário Sérgio Cortella, né, que existe 2 quesitos diferentes, a moral e a ética. A ética ela não se curva. Ela é concreta, ela é sólida. A moral ela pode ser relativa, é como se fosse uma régua de borracha. Né? Alguns podem dobrá-la e alongá-la conforme conveniência. Eu tenho notado uma falta dessa formação no que se refere à ética. Tá? Uma devida formação ética com certeza ajudaria muito, a questão da base. Tá? Esses são os 2 pontos pessoais. E a questão mais técnica, o que eu tenho notado, a gente fala muito em cibersegurança. Eu lido com isso o tempo inteiro. Tá? Eu sou o bombeiro, apagando incêndio o tempo inteiro. Tá? Muitas vulnerabilidades são verificadas, identificadas, relatadas, e eu sou um dos caras que vai lá apagar o incêndio. O que eu tenho notado, muitas das vulnerabilidades que eu pego em sistemas para corrigir, tá, são, a maioria das vezes, falha de fornecedores. Você vai ali, compra um sistema novo, maravilhoso, que custa alguns milhares de reais ou dólares, e ele é entregue para você com falhas de segurança, com uma quantidade absurdamente alta de vulnerabilidades, que você vai identificar depois e vai gastar horas de trabalho de analista, que não é barato, para consertar o problema. Tá? Essa é a primeira observação técnica. Eu vejo muito isso. Tá? Não importa se uma falha simples de configuração de um TLS, mas são coisas que dão muito problema. Tá? Isso é estressante.
E o segundo ponto é a respeito disso, que eu notei, inclusive foi tópico de uma conversa ontem entre eu e meus colegas de equipe. Eu noto muito o seguinte, pessoas chegam para trabalhar conosco, eu vejo muito isso, tá? São desenvolvedores, são engenheiros e tudo mais, e quando você questiona coisas simples e absolutamente necessárias no mundo atual, que é o quê? Formação no que se refere à segurança. O indivíduo chega para discutir segurança, ele não tem ideia do que se trata um mecanismo de autenticação, ele não sabe o que é uma criptografia, ele não entende como o navegador funciona, ele não sabe o que é um certificado digital. Ele tem uma teoria, que ele leu 1 ou 2 parágrafos em uma apresentação, mas ele não sabe o que é isso, ele não tem um conhecimento mínimo da infraestrutura de segurança, emissão de certificado, autenticação, toda essa parte, sabe? Então ele não tem a base. Eu sinto falta disso. Eu questionei essa formação, esse quesito, outro dia, com meu filho, que está fazendo ciência da computação. Eu não vi nada na grade dele que se discute a respeito do assunto. Tá? Então eu gostaria de saber dos senhores aí, qual a opinião de vocês no que se refere a essa questão de formação, de ética, de base. Você não constrói uma casa das paredes, você precisa de uma fundação, você precisa de um alicerce em cima disso, você precisa de paredes sólidas. E muitas vezes a parede racha, e você não pega uma parede rachada e passa massa em cima dela. Você corta ela, você coloca a ferragem, faz o processo e solidifica ela. Tá? Eu gostaria de saber a opinião dos senhores a respeito disso, da questão da base, da formação, e o que nós vamos fazer para formar nossos sucessores. Eu, com fé em Deus, daqui a alguns poucos anos, eu espero estar aposentado. Então, obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Meu nome é Thiago Martins e atualmente eu sou gestor de segurança em uma instituição, na Apex Brasil. E a minha pergunta tem a ver com um pouco com o que ele falou e também com a parte de inteligência artificial, que eu acho que pouco se falou até o momento aqui. Mas tem a ver muito com a questão da base, né? Hoje, quando a gente está crescendo e alguém pergunta para você o que você quer ser quando você crescer, muita gente fala, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser engenheiro, eu quero fazer isso, quero ser bombeiro. Ninguém fala, eu quero trabalhar com segurança da informação. Né? Hoje até se fala, eu quero trabalhar com computador, o meu filho, eu quero desenvolver jogo, ele gosta de videogame, quero fazer jogo de videogame. Mas ninguém responde, eu quero trabalhar com segurança da informação, não existe isso. Isso vem da base, né? O Brasil é um país que não tem cultura de guerra, não tem cultura de ser invadido e de ter problemas com terroristas, e isso não está na base das pessoas. Da mesma forma como a gente não tem uma cultura, por exemplo, de educação financeira, né? Isso vem da base, isso não está lá na escola. As crianças não aprendem isso desde o início. E eu não vejo também nenhuma iniciativa, e aí talvez o grupo possa até me ajudar nessa linha, de como é que a gente pode atacar isso como nação, porque isso não tem, as crianças tinham que estar aprendendo isso na escola, isso tinha que ser matéria de escola, da mesma forma como a gente hoje está colocando tecnologia na escola. E eu acho que a inteligência artificial, nesse sentido, pode potencializar muito o país a trabalhar isso, porque você não precisa necessariamente mais hoje ter um professor que entenda de segurança da informação ou de educação financeira, por exemplo, para ensinar para os seus alunos como é que isso funciona. Você pode ter um agente de IA ali trabalhando junto dele, né, ajudando com que ele faça essa conscientização e traga isso para as nossas crianças, nossos adolescentes, que depois, no futuro, aí sim, vão poder entrar numa escola técnica, que eu acho até que essa cultura nossa de ensino superior no Brasil é muito enraizada, muito forte. Você tem que ter um diploma de ensino superior, mas, na verdade, às vezes você precisa de um técnico muito bom, que poderia ter uma formação técnica, e depois, sim, ele passa a ter um diploma de nível superior, né? Mas isso, eu acho que a questão da gestão dos talentos passa por isso. A gente não vai resolver um problema de não sei quantos milhões de profissionais que estão ausentes no mundo, né, só com ensino superior e só com ações pontuais. Isso, a gente precisa trazer isso da base, né? Isso tem a ver também com essa formação de base. Aí eu queria também a opinião dos senhores sobre isso. Muito obrigado. Bom, eu vou começar porque eu fui citada na questão da inteligência, mas eu quero dizer o seguinte, quando eu falo que é inteligente, porque nós somos seres humanos, nós todos somos inteligentes, alguns para o bem, outros para o mal, né? É só uma questão de como a gente conceitua isso aí.
Mas eu gostaria de colocar o que você falou com relação à ética e à questão de moral, né? Isso é uma coisa que o colega da Apex falou muito bem. Isso é uma coisa que vem da base, vem da tua educação familiar, juntamente com a tua educação da escola. Quando eu era menina, e faz algum tempo que eu era menina, a gente tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, que é exatamente essa matéria que nos ensinou algumas bases. E quando chegava em casa, os nossos pais reforçavam essas bases. Por quê? Porque os nossos pais também estudaram educação moral e cívica. Ao longo dos anos, a grade curricular foi mudando e assuntos que dizem respeito à cultura cidadã, elas passaram a não fazer parte da grade. Eu tive a oportunidade de ver uma grade de escola, porque meus netos estudam em Portugal. E na grade da escola deles, tem educação cidadã, é uma plataforma, bem como você falou, colega, ele coloca um tutorial, né, acho que não é nem de inteligência artificial, acho que é mesmo um RPA, alguma coisinha assim, e a criança vai ouvindo aquilo todo dia. Quando ela abre o computador dela, ela ouve primeiro toda essa parte e depois ela vai para a escola convencional. Ou seja, aquilo vai ficando na cabeça. Junta com o trabalho da educação da família, tudo isso forma uma ética e uma moral que é de acordo com aquilo que a gente acredita que é viver em sociedade. Porque você formou aquele cidadão desde o início. Então, nós temos que, sim, no Brasil, fazer alguma coisa muito urgente nesse sentido, criar uma plataforma digital, e a inteligência artificial vai favorecer muito isso, uma plataforma digital que esteja disponível nas escolas, que estejam disponíveis no celular. Hoje, todos nós temos celular, né? Então, para você não criar uma sociedade desigual, onde quem tem condições possa ter acesso e quem não tem condições não possa ter acesso, a gente coloca isso no celular, por exemplo, faz uma plataforma digital e antes de entrar no celular, você cada dia solta uma pílula, a gente chama, o pessoal de comunicação fala muito isso, uma pílula, a semana da pílula da educação no trânsito, a semana da pílula da educação na escola, a semana da pílula da educação da convivência. Tudo isso é possível a gente fazer e o digital é o caminho para a gente fazer isso, não tenho dúvida, é a educação juntar com o digital para ser o caminho para fazer isso. Concordo muito no que você falou. Acho que nós precisamos voltar a ter educação moral e cívica nas escolas, né? Além de ter em casa, tá bem? Só que, claro, que hoje de forma digital. Obrigada. Bom, tentar sistematizar as duas. Começando, né, você falou lá da formação das crianças, né? Meu genro, por acaso, tem um projeto que ele é de inserção de ensino de tecnologia e computação nas escolas. Né? Ou seja, você pegar desde o fundamental, dá para você começar até do fundamental 1, né? Ensinar a tecnologia de forma... E esse ensino de tecnologia, vai de encontro que você comentou, é ensinar a tecnologia e também lá na tecnologia ensinar questões morais. Né? Coisas que a gente tem muito comum, né? Todo mundo tem celular. Não basta você proibir o celular na escola, isso é um negócio meio complicado, esse tipo de coisa. Né? Tem que pegar esse equipamento e tornar isso daqui algo utilizável e ele saber o grau de responsabilidade que ele tem enquanto indivíduo e começar desde cedo, né, do que é um bullying, né, do que é uma mensagem que você põe numa mídia social. Né, joguinho, é bacana jogar? Vamos aprender como construir esse jogo, então. Né? Vamos entender que para construir um jogo eu preciso de matemática. Olha só, eu vou precisar de português. Eu sei que desespero do aluno, você chegar lá para ele e falar assim, ó, você vai ter que ensinar, descrever a característica do teu personagem, sem dizer como que ele é, você tem que contar uma história. Isso é redação. Né? Não é computação, isso é redação. Né? E a hora de contar essa história é o seu nível de responsabilidade que você tem nessa história que você está contando. Né? Então, esse é um projeto que ele tenta desenvolver lá, de inserir isso dentro do currículo escolar. Só que é fácil inserir no currículo escolar, né? Hoje você tem 502 mil horas para poder cumprir em 2 meses, então é um negócio bem tranquilo. E aí, a gente vai na questão de avançar na formação dessa pessoa, chegar até na formação profissional, academia, universidade. Tá? E esse é um debate eterno. Né? Termina o engenheiro, vamos botar a culpa nos outros, né? Termina o engenheiro civil, ele sai lá, primeiro dia em obra, ele mal sabe colocar um tijolo. Esse cara serve para alguma coisa? Serve. Ele é engenheiro, ele não é o pedreiro. Tá? Pessoal da computação, ele sai pronto, eu recebi o bacharel em ciência da computação. Na minha época eu não era muito apaixonado por isso, minha área de sistemas. Sento na frente de um cliente, né, quer especificar um sistema. Qual a primeira pergunta que você faz para esse cliente? Eu não tinha a mínima ideia. Tá, e aí? Não servia para nada? Né? Claro, não precisa chegar nesse nível. Né? A gente tem que ter experiências. Hoje eu vejo os alunos com outro nível de experiência, outro nível de roupagem, que ele senta no primeiro dia, ele sabe o que perguntar. Ele fez estágio, ele é obrigado a fazer o estágio, ele tem que ir lá experimentar
né? Então, é aquela questão que na nossa época a gente era um pouco mais afastado do mercado, hoje a gente está mais próximo do mercado. Esse aluno vai ver os desafios que ele tem, que as empresas trazem para ele, né? Então, quando ele se formar, ele vai saber fazer uma pergunta para o cliente. Talvez ele não saiba entender como funciona, né, o protocolo HTML por trás, ele não sabe entender como funciona algum tipo de ataque, né? Mas a expectativa que a universidade tem na formação foi entregar a base conceitual para que ele aprenda, né? Uma coisa que a gente tem culturalmente no Brasil, a gente tem que também dar e valorizar, e a empresa valorizar também, o empresário valorizar o técnico, tá? A formação técnica, a UNB, infelizmente, ela não dá. Não está no escopo dela. Ela dá uma formação de um bacharel, tá? De uma licenciatura, né? O professor Gladson, falando do departamento de computação, tem um curso chamado curso de licenciatura em computação. É diferente do bacharel. Eu tenho dois profissionais completamente distintos. Se você pegar um cara de licenciatura, ele está num outro patamar, inclusive até de relação de mercado. O bacharel está um patamar mais do cientista. Os dois servem para o mercado, mas o empresário tem que entender o sabor que ele está trazendo. E ainda falta o terceiro, que é o técnico, né? Muitas vezes a gente desvaloriza o técnico, dá um salário baixinho para ele, põe ele na sala lá do fundo, atrás do ar-condicionado, não desse ar, né? Atrás lá da condensadora, lá passando calor, ganhando lá e o passe de ônibus no final do mês. Então, a gente tem que também valorizar a formação técnica. Esse cara é o cara que sabe o protocolo HTML ao fundo, tá? Sabe configurar o firewall, sabe fazer, porque ele teve a formação técnica. Talvez ele não tenha a conceitual que o bacharel teve. Então, assim, é um leque de formações, né, que a gente precisa ter, e esse leque de informações que eu comentei, né, tem que ser comunicado, tem que ser entendido pelo mercado também, né, do quem que ele está contratando, do que ele precisa para cada tipo de função. Para complementar, eu concordo com tudo que foi dito, todos os aspectos foram levantados, mas eu gostaria de ressaltar a importância de um fórum como esse, principalmente em uma universidade, porque aqui têm sido discutidos fatores fundamentais de formação do ser humano. É claro que aqui está na esfera acadêmica, de um nível muito maior, mas são pessoas que estão aqui que podem escrever políticas públicas, que podem influenciar outras pessoas, e a formação... A gente está falando sobre cibersegurança, sobre inteligência artificial, mas eu gostaria de dizer que nada na formação substitui a relação humana. É muito importante o olho no olho, o toque, o exemplo, e isso ajuda a formar a ética nas nossas crianças. Então, a gente não pode tirar isso da perspectiva, que nada substitui o olho no olho, a relação entre as pessoas, e essa relação de forma presencial. Então, é claro, a gente tem que se adaptar, as tecnologias disruptivas são realidade. Eu hoje, no café da manhã, estava me lembrando que quando eu entrei na Força Aérea, isso tem 34 anos, não tinha telefone celular. Há 34 anos. A gente não tinha computador de uso pessoal, não tinha internet. E a gente vem se adaptando, essas tecnologias vêm sendo incorporadas de forma a facilitar, ampliar o acesso de todos nós as informações, a unir pessoas, mas nada substitui a relação humana. E eu acho que para a formação da ética é fundamental essa inter-relação, e o olho no olho, e o exemplo, e a família, e a escola, e isso não tem como substituir. Posso só concluir? Deixa eu fazer uma meia-culpa, tá? O curso de Ciência da Computação não tem nenhuma disciplina de ética, certo, Gladson? Acho que não tem, né? Não tem. Isso poderia ter. É técnico do início ao fim, entendeu? Eu monto um robozinho lá, esse negócio de conversar, relações humanas, bater papo, tá com nada. Isso não leva a lugar nenhum, entendeu? Então tá assim, tá? Por isso que eu alimentado por pizza. Então, assim, a formação humana nos cursos técnicos realmente é a minha culpa, não tem, tá? No curso de administração tem, até demais. E aí a gente tem um problema, eu vou usar meu filho, que faz medicina, né? Ele teve uma disciplina de ética. Pô, bacana, vamos lá, como é que foi a discussão? Ela falou com uma chatice. Ninguém assiste, ninguém quer debater o tema. Eu falei, pô, não é possível, né? Você é profissional médico, você vai lidar com pessoas. Eu achava que era a disciplina mais bacana que você ia ter no curso, né? Esquece. Então, a gente tem uma outra dificuldade, que eu assumo a minha culpa, vamos dizer assim, de uma forma geral, é a maneira de qual expor e debater esse tipo de trabalho. Talvez aquele nível de maturidade, mas aí não tem desculpa, né? Meu filho já tem mais de 18 anos, acabou esse papo de maturidade, né? Então, com 12, 10, você até poderia debater, mas 18 anos para cima já é marmanjo, então tem maturidade. Então, falta o jeito de apresentar, falta o jeito de debater.
E tem que ter no currículo. Até para poder criticar, falar que a disciplina é ruim, né? No nosso caso, a gente tem no currículo, tem, né? Pode falar que ela é ruim. Mas, enfim. Muito bem, nós estamos caminhando para o encerramento, nós teremos ainda mais uma rodada. Eu sei que há outras perguntas, veio também da internet, mas eu vou pedir a gentileza para que as perguntas a gente reserve depois aqui para o bate-papo ao final. Essa é uma sessão que não termina, assim como o documento do Fórum Econômico, ele tem uma tarja, aqueles que já o receberam, que viram lá, ele é chamado White Paper, ele é um documento em construção, porque o tema está em construção. Inteligência artificial foi um ponto muito importante. Existia uma perspectiva de inteligência artificial como ferramental para combater as organizações criminosas que são transnacionais, extremamente sofisticadas e estão preparadas e monitorando a internet mundialmente. Algumas têm alguns interesses, outras têm outros interesses. Isso preocupa o pessoal da gestão, da administração, da governança, preocupa o pessoal da infraestrutura, da tecnologia, aqueles desenvolvedores, né? Segurança por design é o conceito hoje em prática, né? Já desenvolver. Né? Eu me lembro, doutora Glória, nossa chefe, né? Eu como fornecedor de parte da tecnologia à época para o Banco do Brasil, doutora Glória batendo nisso muito antes do jargão existir, doutora Glória. Desenvolvemos, eu me lembro do lançamento do Mobile Banking do Banco do Brasil, já com o que hoje chamamos de segurança por design. Já nasce com os conceitos de segurança incorporado. A inteligência artificial traz outro patamar de desafio. Nosso paradigma na computação é input, entrada, função, output, saída. Função é o código. Então a máquina recebe uma entrada, processa e entrega uma saída, um resultado. Esse é o clássico da computação. Inclusive tem até filmes sobre o segundo modelo, vamos dizer assim, que é o da inteligência artificial em primeiro grau, onde eu entrego o input, entrada, e o output para o computador. E ele me devolve qual a função. À medida que eu tenho um input e um output, ele traz uma função simples. À medida que eu consigo alimentar o computador para que ele leia vários inputs e seus respectivos outputs, aumenta a precisão dessa função correlata que ele encontra. E isso atinge um determinado nível, onde o computador aprende tanto com isso, que é o atual modelo de inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa. Ele passa agora a independer se é input, output ou função. Alimente-o com dados, com informações, e ele cria então os conceitos, e aí o grande risco é a capacidade de previsibilidade que o computador ganha. Ele cria o futuro, então. A tendência é tal coisa. Isso é muito útil quando usado com ética, brigadeiro, para prever a questão climática, cenários futuros, economia, como é que está indo a questão da empregabilidade da população, questões, países com população muito grande, questões de abastecimento, inclusive de alimentos, mantimentos para a população em determinadas regiões, de acordo com o clima futuro. Ou seja, tem algo de muito rico, né? Logística, né? Transportes, a própria segurança pública pode usar demais a questão da computação, a inteligência artificial generativa. Né? O que acontece quando isso cai em mãos erradas? Né? Nós estamos usando instrumentos de cibersegurança com inteligência artificial para tentar identificar os criminosos, mas eles também estão usando ferramental de inteligência artificial para descobrir os melhores alvos. E, obviamente, o procedimento a ser adotado. Né? Isso, obviamente, podemos ter sessões mais específicas, não essa daqui, o foco foi a questão do talento, a formação, a retenção, o prestígio a esse talento, né, na sociedade, mas podemos ter outras sessões também de cunho mais técnico, mais específico, sessões fechadas, eventualmente, também para discussão de temas mais críticos. Né?
Então, só apontando, porque eu achei muito rica a sua observação da Apex quando abordou a questão e a inteligência artificial. Estamos lidando com ela no dia a dia, ela é realidade e vem a computação quântica aí com força. Na reunião passada do Fórum Econômico Mundial, que eu tive a oportunidade de participar, nós tivemos sessões específicas já sobre computação quântica. E o que vem por aí é inacreditável. O chamado GPT, General Purpose Technologies, tecnologias de propósito genérico. A inteligência artificial é uma delas. Assim como foi a pólvora, por exemplo. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E inteligência artificial é uma GPT. Tanto que alguns dos sistemas que estão disponíveis hoje, inclusive usam essa nomenclatura, né, de GPT. Né? Esse é um tema em andamento. Estamos trocando o pneu com o veículo andando, certo? Eu gostaria, professor Rildo, se a gente pudesse fazer o retorno agora no encerramento, eu gostaria de uma apresentação sua de slides, porque eu sei que tem a curiosidade sobre desenvolvimentos aqui da Universidade de Brasília. Se a gente puder colocar, pedir ao Edson colocar o slide do professor, para que aí já faça também, já com as suas considerações finais. Ok, professor? Caminhamos para a sessão, então, o encerramento. Perfeito. Tá, ok. Bom, falar rapidinho, né? A gente, acho que fomos desafiados aí por vocês, né? E é um desafio constante aqui de como, e o nosso tema é formação de talento. Então, dentro do CyberLab e em conjunto dentro da UNB, a gente pensa nesse processo de formação de talento, sim. Tá? O objetivo é tornar isso disponível para o mercado, né, para todos, né, e uma jornada abrangente de formação de talento em todos os níveis, tá? Nível básico, intermediário e avançado. Né? Ali no meio de áreas, né, está ali a especificação do unicórnio. Eu não sei se eu coloquei, tá lá, a governança está lá, então tem um cara pensando em gestão. Né? Então a parte do meio ali é a especificação do nosso querido ser da mitologia. Então significa que a formação de talentos em várias áreas, né, não dá para a gente juntar isso tudo numa pessoa só. Qual que é o nosso objetivo, né? Até a provocação do colega ali, né? Além de ter aprendizagem prática em laboratórios, ter projetos reais, workshops, estudos de caso, né? Ou seja, trazer isso de tal forma que você consiga exercitar nesse processo de formação, né? E o foco no desenvolvimento de todas as habilidades técnicas, comunicação, né? Pensamento estratégico, né? Que vai ajudar a gestão. Eu tenho que colocar isso desde o técnico lá embaixo, ele tem que entender que a configuração do firewall tem implicação na estratégia, porque se um belo dia parou o negócio. Simples assim. Né? O negócio não avança. Formação tanto nível profissional quanto nível institucional. Profissional é mais ou menos claro, né? O profissional vai se capacitar, tem um mercado altamente vantajoso. Né? Teve a pergunta de retenção de talento, né? A ideia é forma esse cara aqui, depois chega no final do dia, chega para a empresa, eu estou indo embora. Mas, enfim, aí vai o desafio do segundo, né? Que é a capacitação da própria instituição, ou seja, ter essa cultura. A instituição também tem que aprender, né? O aprendizado organizacional ele tem que acontecer. Então, programas institucionais, né? Onde você leva essas questões para dentro da instituição para ela compreender as questões de segurança cibernética e impacto que isso tem dentro do negócio. O objetivo é que essas áreas sejam alinhadas ao que foi apresentado aqui, né, do Fórum Econômico, né, do modelo do Fórum, né, ou seja, capacitar desde como que você atrai pessoas, né, para dentro da cibersegurança, né, como que eu eduque esse profissional, dentro da questão de recrutamento, né, de talentos, né, aquele desafio, né, para meus colegas da área de gestão de pessoas e dentro das empresas, né, como que eu faço hoje, né, para identificar essas pessoas no mercado, a dificuldade de contratar um técnico. Então, isso é complexo, né? O modelo de contratação hoje é bem complexo. E reter esse talento, né? Que foi a questão que foi colocada aqui. Então, modelos, né? Para você criar uma cultura de retenção de talentos, né? De uma cultura de relacionamento, de comunicação dentro da instituição. Tá? Então, a gente pensa equipes, né? O que nós temos aqui? Diversos sabores. Né? Se você olhar para dentro da universidade, você tem sabores distintos, né? Tem programas de mestrados formais, tem programas que a gente pode fazer configurado com a necessidade de cada instituição, de cada técnico. Né? Então, a gente consegue envolver doutores, mestres, alunos, profissionais especializados que estão no mercado. A gente consegue trazer para dentro do programa. Tem aqui um pouco da nossa informação ali, contato. Tá? Enfim, o que a gente quer deixar de mensagem para vocês, né, que além da questão de apresentação do framework, o CyberLab, junto com a Funatec, junto com a Finatec, junto com a UNB, né, ela está aí se colocando,
né, como agente para receber esse desafio, né? A gente abre aí o peito para receber o desafio e fazer uma jornada bacana aí em frente rumo a formar talentos nessa área, tá bom? À vontade para conexão direta comigo ali no e-mail, ou conexão ali do CyberLab, ou através do nosso WhatsApp, né, do Cyber Legion, que está aí, e também no Instagram ali, a gente pode estabelecer algum canal aí de contato para a gente conversar a respeito, tá bom? Obrigado a todos aí pela participação. O debate só começa, tá, senhores? Bom, obrigada a todos, né, pela oportunidade, Humberto, General Lauria, e aqui os meus colegas que debateram comigo. Eu acho que o tempo é pouco para a gente falar de tanta coisa importante, né? E tem uma palavra que eu gosto muito, né? Não basta só ler e estudar, tem que agir e fazer. Então, eu acho que a gente tem que procurar, onde a gente estiver, fazer acontecer o mais rápido possível, porque o país precisa da gente, né? Hoje, numa posição que a gente pode ajudar muito, e quem está vindo também precisa da nossa experiência para poder ajudar a crescer mais rápido e a gente tornar essas coisas melhores. A gente sabe que o que está vindo por aí é muito grande, a inteligência artificial está só começando, né? E ela é uma realidade, gosto, não gosto, ela é uma realidade, e a gente vai ter que trabalhar com ela e ela ser uma ajuda para a gente em qualquer coisa que a gente for fazer daqui para frente. Muito obrigada pela oportunidade, eu adorei participar. Obrigada. Eu também agradeço, foi uma grande experiência participar desse painel. Digo que o futuro já começou, né, e vejo que aqui está sendo formada uma rede de apoio, de suporte. Eu acho que isso é o mais importante, né, que essa rede, desejo que essa rede frutifique, que tenha cada vez mais capilaridade, de forma que o bem possa ser feito diante de todas as ameaças que podem também se apresentar. Às vezes a gente se assusta, eu que não sou da área, isso pode dar um pouco de medo, mas não adianta. A gente tem que se preparar e lidar com esses desafios da melhor maneira possível. Para mim foi uma grande oportunidade de participar aqui. Muito obrigada mais uma vez, e eu passo a palavra aqui a você. Nós é que agradecemos. Nós estamos numa semana, como todas as outras na última década, de vários incidentes globais em desdobramento. Ontem surgiu a notícia de que uma rede de TV da Rússia caiu por um ataque cibernético, se eu não me engano, relacionado a uma mensagem política do presidente daquele país. Também, essa semana, também está em desdobramento um incidente cibernético na maior empresa de saneamento de água e esgoto dos Estados Unidos. 14 estados americanos sofrendo com esse incidente, né? E isso são apenas ilustrações de hoje. Se a gente liga o nosso celular e busca notícias, tem várias outras ainda que o Humberto não citou e não dá para citar, que é uma lista sem fim. Temos que estar junto, então, nesse contexto. Nós temos como ponto aqui inicial, começando hoje, então, através do Instagram, através do WhatsApp, aqui fisicamente no nosso CyberLab, aqui na Finatec, o professor Augusto, com tanta gentileza, presteza, a sua equipe nos disponibiliza para fazermos as discussões necessárias, o enfrentamento que for necessário. Quero agradecer demais aos nossos painelistas, vocês enriqueceram o evento de sobremaneira. Agradecer mais uma vez ao Fórum Econômico, ao apoio que tivemos da Escola Superior de Defesa, do CINDE, da CISO Advisor, nosso parceiro na divulgação do evento, e que possamos, então, continuar repercutindo o tema, trazendo as pessoas boas para esse time, para essa legião de combate, de enfrentamento e de ganho de maturidade para o nosso país, frente a essa arena global. Uma salva de palmas a todos os painelistas, aos participantes. Obrigado.